Olá, queridos, graça e paz. Pastor Renato aqui, estamos de volta. Nós vamos falar sobre o tema Formando Células de Multiplicação. Nós vamos ver nesta aula a importância das células dentro da visão celular e você vai conhecer a estrutura de funcionamento de uma célula de multiplicação. Para que nós venhamos entender a visão da igreja em células, é preciso ter, antes de tudo, a revelação do funcionamento das nossas células no nosso corpo humano. Nós fazemos essa associação com as células da igreja, as células do corpo humano, porque ambas vão trabalhar de forma parecida. A Bíblia, em várias passagens, ela menciona que a igreja é o corpo de Cristo aqui na Terra. E vários escritores da Palavra de Deus usaram o corpo humano para exemplificar o funcionamento e a vida da igreja. Romanos, no capítulo 12, no versículo 5, o apóstolo Paulo diz: assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. E também ainda o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12, 27 diz: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Ainda também em Efésios, capítulo 4, versículos de 4 a 6, ele diz: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Efésios capítulo 4, versículos de 4 a 6. Quando a palavra de Deus aborda a expressão corpo, é uma comparação com o corpo humano. E essa comparação é muito mais do que um exemplo simples e superficial, pois a palavra de Deus, ela sempre tem algo mais a nos dizer do que apenas o significado daquelas palavras. Um exemplo na Bíblia sempre tem um sentido maior do que nós conseguimos entender às vezes. O corpo, ele é o melhor exemplo para falarmos sobre a igreja de Cristo. O corpo de Cristo, a igreja aqui na Terra, ela é representada nesta figura do nosso corpo humano, assim como o nosso corpo, a igreja, no modelo celular, ela também é formada por células. Cada sistema do nosso corpo humano, nosso sistema nervoso, o nosso sistema ósseo, todos eles compõem o corpo. Da mesma forma, na igreja celular, a igreja é composta por várias células que compõem estes sistemas e esses, por sua vez, compõem o corpo, que é a igreja. Para uma igreja atingir o propósito de Deus, ela precisa entender qual é a sua essência e forma de expressão na Terra. É de Jesus Cristo que vem este modelo, esse código genético. A matriz celular vem do próprio Senhor Jesus. Ele é o código através do qual o corpo vai se desenvolver. O que temos de reproduzir é Jesus e não as pessoas, e não os seres humanos. Então, as células, elas têm esta função de reproduzir o DNA de Jesus em outras pessoas, reproduzir a matriz que é Jesus Cristo em outras pessoas e não reproduzir apenas a visão da igreja ou até mesmo o perfil do líder desta célula. A célula tem por seu objetivo principal reproduzir este código genético que é Cristo, que está em nós, em outras pessoas. Então é isso que nós temos que reproduzir. Jesus, ele é a vida, então ele deve existir na vida de todas as pessoas que fazem parte das nossas células. As nossas células, queridos, elas são uma organização viva, ela é um organismo vivo. Quando ele trabalha da forma correta, ele vai sempre estar se multiplicando e gerando vida. A função de uma célula é gerar vidas. Assim como as células do nosso corpo, quando ela não gera vida, quando ela não se multiplica, ela está enferma, ela está doente. Então as nossas células, uma célula sadia, uma célula saudável, ela vai estar sempre gerando vida no corpo de Cristo. E quando nós falamos em células que geram vidas, nós precisamos saber que a responsabilidade maior
nesta condução desta vida de Deus através das células, sempre vai ser da liderança da célula. A liderança da célula são os responsáveis por transmitir a vida de Deus ao restante, aos membros da célula, aos discípulos ali. Então é esta liderança quem vai conduzir todas as informações. Quais informações? O alimento, que é a palavra, as proteínas espirituais e tudo o que há de mais neste núcleo, neste código genético, neste DNA que é Jesus Cristo. Até o restante da célula, que são os visitantes, os membros, os participantes da célula, que seriam comparados nas nossas células humanas, as mitocôndrias. Quando a liderança da célula cumpre esse papel, toda a célula ela cresce saudável, de uma maneira natural e se multiplica com facilidade. Quando os membros da célula estão recebendo vida de Deus, quando eles estão recebendo os nutrientes necessários para um crescimento espiritual, para ampliar o seu entendimento, e esta célula continua gerando outras vidas, ela está funcionando de acordo com o propósito para qual ela foi criada. Caso a liderança da célula não cumpra esse papel, toda a célula sofre por falta de transmissão de vida. Quando uma célula não recebe vida de Deus, quando os membros dessa célula não recebem mais essa transmissão de vida de Deus, através da sua liderança, ela adoece, ela não cresce, ela fica enferma, ela pode até se tornar uma célula cancerígena. E se da mesma forma uma célula sadia, ela vai produzir vida de Deus e vai se multiplicar em uma outra célula sadia, a mesma coisa poderá acontecer com uma célula cancerígena. Ela poderá ou ficar enferma e morrer, ou ela vai gerar outras vidas ou outras células também enfermas, assim como ela. Uma célula doente, ela não se multiplica, ou se multiplica em uma outra célula doente. Então, nós só podemos dar aquilo que nós temos. Se nós não temos vida de Deus, não podemos entregar vida de Deus. E isso é uma responsabilidade nossa como líder de célula. Quando você assumir a liderança de uma célula, você é essa pessoa responsável por transmitir de Deus para todos os participantes da sua célula esse DNA de Jesus Cristo. E isso vai ser através da sua própria vida e depois através da palavra que você vai ministrar. A célula também ela representa uma unidade básica de vida. Vamos entender as células, porque nesta visão que nós estamos, irmãos, as células são a espinha dorsal da nossa igreja. E todos precisam conhecer o que é uma célula. No mundo espiritual, a cada célula de multiplicação, que é uma unidade básica de comunidade dos discípulos viva no mundo, a própria vida de Cristo está na célula. Cada célula é uma unidade básica para que vida seja gerada onde essa célula está. Da mesma forma que uma igreja num bairro, numa região, ela pode representar para toda aquela região que talvez era um local dominado por criminalidade, por imoralidade, a presença desta igreja naquela localidade pode transformar esta geografia, a célula, da mesma forma como esta unidade de vida. Quando uma célula está plantada em um território onde possivelmente poderia ser um território dominado por imoralidade, pelo pecado, por crimes e tudo mais, quando essa célula é implantada, ela cumprindo o seu papel de gerar vida naquele lugar, como esse canal de Deus, através da liderança dessa célula, ela pode transformar toda aquela região, trazendo vida de Deus naquele lugar e proporcionar para aquelas pessoas que estão ali uma nova vida, onde elas vão estar participando dessa célula e recebendo já agora a vida de Deus, uma influência, não daquele ambiente dominado pelo pecado, mas um ambiente espiritual dominado pela presença e pela glória de Deus através da vida deste líder e daquela célula que está implantada ali. Então a célula é o lugar onde nós experimentamos a presença de Deus conosco, o poder de Jesus no meio de nós,
e o propósito dele para nós. O amor, esse é o propósito de Jesus para nós. E esse amor que nos alcançou em algum momento da nossa vida, ele vai alcançar a vida de todas essas pessoas através desta unidade básica de vida que é a nossa célula. Porque a presença de Deus em nós, ela vai convencer aquelas pessoas, ela vai alcançar aquelas pessoas, ou seja, haverá multiplicação de vida através da célula naquela região, e o Espírito Santo vai trabalhar na vida dessas pessoas, convencendo elas do pecado e trazendo essas pessoas para a presença de Deus. E nisso acontece a multiplicação da célula. A célula, então, ela é o primeiro lugar onde as pessoas vão conhecer a Cristo. Na maioria das vezes é mais prático, é mais fácil você levar uma pessoa a conhecer a Cristo, fazendo um convite para essa pessoa fazer uma visita na sua célula, do que se você convida esta pessoa para ir no culto da igreja. Então, nós temos aprendido que essa estratégia de convidar primeiramente as pessoas para uma reunião da célula, que geralmente, na maioria dos casos, acontece nas nossas casas, as barreiras, as negativas que nós encontramos, elas tendem a ser menores, porque as pessoas vão aceitar de uma melhor forma o convite. Então a célula é o início de tudo. Ela vai ser o primeiro lugar onde esta pessoa vai ter um contato com Cristo, onde ela começa a receber esta vida de Deus através da liderança da célula. Então a célula é o lugar das primeiras experiências espirituais e ministeriais, tanto para essas pessoas que começam a frequentar a célula, quanto para todos os discípulos. A célula representa na vida daqueles discípulos também que já aceitaram a Jesus, não somente um lugar de se encontrar e ter o início da sua experiência e caminhada cristã, mas a célula também vai ser para esses discípulos um lugar de consolidação. A célula vai representar para a vida desses discípulos um lugar também de desenvolvimento e crescimento espiritual e também ministerial. Vamos falar sobre as redes. O que seriam as redes celulares? Redes são os eventos onde são organizados para a união das células. As redes são um organismo multicelular, ou seja, as células são organizadas e elas se juntam nessas redes. Um organismo multicelular são células organizadas que formam tecidos. Esses tecidos são grupos de células semelhantes que fazem o mesmo tipo de trabalho. As células também, elas em um tecido parecem ser idênticas, ou seja, em um organismo multicelular, tecidos diferentes são organizados em órgãos, estruturas feitas de tipo de tecido diferente que trabalham juntos para fazer um determinado trabalho. Um grupo de órgãos trabalhando juntos se torna um sistema de órgãos e um sistema do corpo. Esse sistema na igreja é o que nós chamamos, na realidade, de redes. Quando nós juntamos as diversas células que compõem esta igreja, e elas às vezes podem ser organizadas por gênero, por idades, elas podem ser organizadas de várias formas, por estado civil. Nós temos nas igrejas as redes das mulheres, as redes dos homens, as redes dos adolescentes, as redes dos casados. Então, quando nós falamos de redes na igreja em célula, nós estamos falando da união dessas células que compõem a igreja, porém organizadas, assim como os tecidos da nossa célula se organizam para fazer trabalhos semelhantes. As células, elas se juntam, por exemplo, em mulheres, em só os homens, em só os adolescentes, para também continuar se multiplicando e gerando vida através do trabalho coletivo das redes. Somente quando as células são unidas uma às outras, nós vamos ter um corpo. As redes, então, queridos, elas são o quê? A união das células, porém separadas e organizadas por objetivos em comum. O objetivo das mulheres, de todas as células, ou o objetivo de todos os adolescentes, de todas as células,
ou apenas o objetivo dos casados. E desta forma se tornam também ambientes propícios para se gerar a vida de Deus e continuar multiplicando as células. E qual é o propósito das células de multiplicação? Abrir portas para que os familiares sejam salvos. Esse vai ser a primeira linha de trabalho das células. É a primeira área onde as células vão atuar, é nos familiares. Quando você abre as portas da sua casa para receber ali uma célula, as primeiras pessoas que serão impactadas pelo trabalho desta célula e vão começar a receber vida de Deus são os familiares que estão ali junto com você. Outro propósito da célula também é que ela permite que as pessoas se relacionem com a liderança. Numa igreja de 400, 500 pessoas, se não existisse a organização celular, todos os discípulos daquela igreja, eles, se quisessem se relacionar com a sua liderança, eles procurariam a pessoa do pastor e todos eles iriam em busca desta relação direta com o pastor, com o líder. Mas pela quantidade de pessoas, nós já vimos, em outras aulas, como aconteceu com Moisés, que ele não iria dar conta de atender essas pessoas. Mas com a organização celular, as pessoas conseguem ter ali na figura do líder de célula uma liderança a qual elas vão poder se relacionar e receber direcionamento de uma forma mais próxima. Então as células, além de serem portas para que os familiares sejam alcançados e além dos familiares também, todas as pessoas que estão ali na localidade daquela célula, elas também permitem o relacionamento com a liderança. E isso fala da consolidação dos discípulos que vão ter ali na pessoa do líder de célula um exemplo, um conselheiro, alguém para ajudar esses discípulos na sua caminhada com Cristo. Outro objetivo é também que as pessoas recebem o toque de Deus. As células são um lugar para que seja gerado nos discípulos maior intimidade com Deus, onde eles vão receber experiências com Deus também. As pessoas são ministradas de perto na célula. Elas vão receber o toque, elas vão receber a imposição de mãos dos seus líderes, elas vão receber a unção de Deus. O líder vai perceber naquele ambiente de célula o talento do discípulo, se ele tem um dom para uma área específica e vai poder direcionar esse discípulo para ingressar em uma área ministerial, ou até mesmo se ele tem um dom para desenvolver a liderança e ser um futuro líder de célula, é ali que o líder vai identificar essas qualidades e esses dons dos discípulos. E estando junto com ele, ele vai poder treinar e capacitar o discípulo para que ele possa também crescer ministerialmente e futuramente ser o seu próximo líder. Um outro objetivo da célula é que todos passam a ser úteis no reino de Deus. Na igreja celular só fica parado quem quer. Na igreja em célula só não trabalha quem não quer. Na visão de igreja em célula, um dos objetivos é que cada membro se torne um discípulo e cada discípulo se torne um líder. A gente sabe hoje, já com anos de caminhada do trabalho em células, que nem todos serão líderes de célula, mas a oportunidade é dada para todos aqueles que querem. As portas para o crescimento espiritual, para a multiplicação dos talentos, sempre vai estar aberta nas células. Então as células é uma ótima oportunidade para aquele discípulo que tem compromisso com Deus, que é fiel a Deus e está crescendo ministerialmente, começar a sua carreira ministerial. Somente através das células, todos os membros de uma igreja têm oportunidade para serem líderes, futuramente pastores, futuramente líderes do seu ministério local. Esse é um processo comum que acontece apenas na igreja celular. Um outro objetivo também é unificar a mensagem de Deus, seguir o mesmo padrão. As células, elas seguem o mesmo padrão, o mesmo modelo. Geralmente nas células se fala a mesma linguagem, assim como nós vemos no exemplo de Gênesis, capítulo 11, versículo 6, onde o Senhor diz: "E disse o Senhor, o povo é um, e todos têm uma só língua. Isso é, o que começam a fazer, agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem em fazer."
O Senhor está reconhecendo aqui na vida daqueles homens, nesta passagem que fala da Torre de Babel, que o fato deles estarem unidos em uma mesma linguagem, ou seja, eles tinham o mesmo propósito e estavam unidos nele, unidos em busca desse propósito, o Senhor mesmo atesta aqui que não haveria nada que pudesse impedi-los de conquistar aquilo que eles quisessem. Uma célula é um lugar para gerar unidade dentro das equipes, das gerações e das igrejas. A célula, por ser um ambiente mais intimista, ela proporciona maior conexão entre os membros das células e os líderes, e isso faz com que a linguagem seja unificada. A linguagem daquele ministério seja unificada, e assim todos os discípulos estão com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, que é buscar agradar e servir ao Senhor da melhor forma e multiplicar essas células em outras células e crescendo o reino de Deus. Quando nós estamos unidos em um só propósito, nós avançamos na visão. E o próximo passo para esta célula que está unida e cumprindo esses objetivos, com certeza será a sua multiplicação. Por isso é importante conhecer bem a visão em células e todos falarmos a mesma linguagem, pois todos na célula devem ser compromissados com ela e também com qualquer outra programação da igreja local. Todos os discípulos que chegam a Cristo através das células devem, em momento oportuno, ser direcionados para a igreja local e inseridos na realidade da igreja local. Nenhum discípulo que aceita a Jesus na célula vai se tornar um discípulo daquela célula e vai ficar desvinculado do seu relacionamento com a igreja. Todos eles vão entrar pelas portas das células, mas serão inseridos na rotina, no dia a dia, na vivência também da igreja local. Isso é, todos devem ter compromisso com a igreja, com a célula, com a visão celular. É recomendável também que a célula se multiplique quando ela atingir um determinado número de pessoas, para que não aconteça com o líder dessa célula o mesmo que acontecia com Moisés lá no deserto. O número de pessoas ideal pode variar, mas uma célula com mais de 12 pessoas novas, já é um número muito grande e já é uma célula que já está próxima da sua multiplicação. Para essa célula poder multiplicar, antes ela precisa ter líderes em treinamento. Esses são chamados Timóteos, que são os futuros líderes que estão passando pelo processo de treinamento. Então, um bom líder de célula, ele observa os seus discípulos e encontra naqueles que têm dons, características de liderança e começa a prepará-los e treiná-los para serem os próximos líderes. Depois que essa célula alcança já um determinado número de pessoas, esse líder é enviado para um outro território e ele abre ali uma célula junto com mais um que já vai estar sendo treinado com ele para se fazer também um próximo líder. Se em uma célula houverem 3 pessoas aptas para serem líderes, então aquela única célula poderá se multiplicar em mais 3. Se numa célula houverem 4 pessoas aptas a serem líderes, esta mesma célula poderá se multiplicar em mais 4 e assim sucessivamente, em 5 ou em 6. Porém, precisamos entender que nunca poderemos multiplicar com menos de 4 pessoas em uma célula, porque todas as células vão necessitar de pelo menos um casal de líderes, um Timóteo em treinamento, no mínimo então 4 pessoas. Qual o tempo ideal para uma célula se multiplicar? Uma célula que está a pleno funcionamento, uma célula que está funcionando da forma correta, ela vai conseguir alcançar um número de almas salvas e pessoas aptas a se multiplicarem num período mínimo de uns 7 meses. É um bom período para que uma célula se multiplique. Se o trabalho for realizado da forma correta, aquela célula for ganhando almas e os líderes forem sendo treinados e as células passarem por todas as fases em um período de 7 meses, é possível se multiplicar esta célula. Vamos falar agora sobre como começar uma célula.
Para se iniciar uma célula, primeiro nós precisamos ter um líder. Ter um líder disposto a assumir este compromisso em ser um gerador da vida de Deus na vida de outras pessoas. Então tudo começa com um líder. Sem um líder não é possível se iniciar uma célula. Esse líder provavelmente ele vai sair de uma célula onde ele era um trainee, ele era um Timóteo, e depois de passar pelo processo de aprendizagem, quando ele estiver apto, ele vai poder assumir a sua própria célula. Tendo isso em vista, a primeira coisa que esse líder vai precisar para começar a sua célula é ter um local definido. A reunião celular é um ponto de encontro com Deus, e a cada semana, liderados, visitantes terão um encontro para renovar e recordar tudo aquilo que os levará a serem os próximos líderes. E eles vão aprender sobre as verdades espirituais. Mas a primeira coisa que precisa se ter é um local definido para essa reunião. A reunião de célula, comumente ela acontece na casa do seu próprio líder ou na casa de um anfitrião. A segunda coisa que esse líder vai precisar é ter uma cobertura espiritual. Ele precisa também estar inserido em uma equipe de liderança M12, onde ele vai ter um líder sobre a vida dele, ou seja, alguém que já fez ou esteja fazendo o processo do discipulado na vida dele. Quando um discípulo termina o processo da escola de discipulado, ele já está apto a se tornar um líder de célula, desde que ele tenha aptidão e esteja sendo treinado para isso. Então, você quiser procurar a sua liderança e já se dispor a ser treinado para ser um próximo líder de célula, faça isso. Terceira coisa que é necessário para se iniciar uma célula são os membros. Uma célula, ela tem um propósito único de existência, ao qual é ganhar almas para Jesus Cristo. Mas para que ela comece, ela precisa ter um local definido, um líder e membros. O líder, ele não pode ser enviado para abrir uma célula e começar um trabalho sozinho, ele precisa de ajuda. Então, esse líder precisa estar acompanhado, pelo menos, de 2 ou 3 pessoas, que serão também já discípulos convertidos, poderão auxiliá-lo no início do trabalho e evangelismo para atrair os visitantes para esta célula. A célula também precisa, em quarto lugar, ter um dia e um horário definido. Não podemos fazer células itinerantes ou células que funcionam em dias e horários aleatórios, porque isso quebra o engajamento dos visitantes. As pessoas não sabem, não conseguem acompanhar os dias e horários de reuniões, e isso faz com que a célula não tenha sucesso. Este líder de célula precisa estar debaixo do discipulado de alguém. Ele precisa ter um líder sobre a sua vida, ele precisa prestar conta da sua vida espiritual, da sua liderança para um líder superior a ele, e é quem irá dar todo o direcionamento e supervisão para a célula nova que foi aberta. E mais um ponto aqui é estar praticando a visão celular. Quando uma pessoa se dispõe a ser um líder de célula nesta visão, ele precisa estar praticando a visão em célula. Não basta apenas abrir uma célula, deixar de cumprir com todas as outras estratégias e encontros que fazem parte da visão celular, porque a célula é apenas uma etapa de todo um processo que foi elaborado para o ganhar, o consolidar e o discipular as vidas que aceitam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Como começamos uma célula de multiplicação, então? O primeiro passo para se botar em prática esta célula em funcionamento é observar a região onde esta célula vai funcionar, observar o ambiente espiritual que ali está, analisar a viabilidade de se implantar uma célula naquele lugar. Aquele lugar é um lugar onde existem outras células ou não? Aquele lugar, aquela rua, é um lugar onde há pessoas para serem convidadas para a célula? Essa célula ela perderia muito da sua eficiência se ela fosse implantada, por exemplo, num território comercial ou industrial. Outra coisa, a célula precisa ser antecedida por um período de jejum e oração, onde
os líderes vão receber de Deus a confirmação para iniciar aquele trabalho naquele lugar. Então, orar antes e buscar a direção do Senhor é fundamental para isso. Uma vez iniciada, essa célula precisa se reunir uma vez por semana. Se não houver uma constância desta célula, ela também não vai ter êxito. Então, a reunião de célula ela acontece num dia determinado, num horário determinado, uma vez por semana. As principais características da célula de multiplicação são ganhar e consolidar. E para que isso aconteça de uma forma natural, o ambiente da célula ele deve ser um ambiente família. A célula ela tem esse propósito de ser um lugar para se ganhar pessoas e consolidá-las após serem ganhas. Para isso, o ambiente intimista é muito importante. Essa conotação familiar não deve ser desprezada, porque sem isso as reuniões de célula ficarão impessoais e frias. E o povo, as pessoas querem ouvir alguém com quem elas tenham algum tipo de conexão, algum tipo de comunhão. Senão eles se tornarão apenas frequentadores. O ambiente da célula precisa ser um lugar amistoso, um lugar espiritual, um lugar agradável. Para isso é necessário que as pessoas, principalmente os visitantes, se sintam bem naquele lugar, se sintam seguros e se desarmem para poderem receber tudo aquilo que Jesus Cristo irá fazer na vida delas naquele lugar. Para esse ambiente ser família, precisamos abrir mão de algumas coisas e nos dispormos para pessoas das nossas células. Muitas vezes nós vamos ter que abrir mão de muitas coisas para poder proporcionar para os visitantes da nossa célula um ambiente familiar, um ambiente acolhedor, onde as pessoas se sintam bem e queiram retornar para próxima reunião. Cada pessoa que se entrega a Jesus na célula, ela se torna parte desta família espiritual. E para que a pessoa possa falar da vida dela e se abrir para o discipulado e abrir os seus problemas, tomar decisões de mudança na sua vida, é preciso que ela não se sinta ameaçada, mas sim segura de que está entre aqueles que a amam e se preocupam com ela e querem o melhor dela. E isso é um trabalho principalmente do líder de célula, mas também de todos os outros integrantes dessa célula. Proporcionar para todos os convidados, todos os visitantes da célula, um ambiente familiar, agradável e um ambiente onde esta pessoa se sinta bem e queira fazer parte desse grupo. Uma mesma vida corre nas nossas veias. Todos fomos gerados do mesmo Pai e como família estamos reunidos em volta do mesmo Pai. Esse é o ambiente que vai ser proporcionado pela célula. Quero falar um pouquinho sobre a estrutura da célula. Toda reunião vai precisar de um lugar adequado para que o líder alcance o máximo de aproveitamento durante o período daquela reunião. Como eu já falei aqui, o lugar mais adequado para ser realizada esta célula é em uma casa. É um lugar mais propício para o estabelecimento de células. Mas também nós sabemos que muitas vezes isso não é possível. A célula ela pode ser realizada também em lugares alternativos, como uma garagem, comércio que fecha suas portas e abre um espaço para o funcionamento das células. Em último caso, poderia até mesmo acontecer a célula no templo da igreja, mas esta opção ela perde algumas das características fundamentais da célula. A casa onde vai ser instalada essa célula precisa ser a casa de um discípulo comprometido com o Evangelho, pois o seu testemunho pessoal vai interferir de uma forma muito grande no funcionamento e na credibilidade que os visitantes vão dar para sua célula. Então, se você vai contar com a ajuda de um anfitrião de célula, só faça isso se ele for uma pessoa comprometida com Deus e com o ministério. O líder da célula precisará sempre deixar o local da célula preparado com antecedência antes da chegada dos visitantes. Ele precisa também orar antes, ungir o local, preparando o ambiente espiritual daquele lugar e gerando uma atmosfera favorável para a atuação do Espírito Santo na vida dos visitantes e dos
membros da célula. Então, todos os líderes da célula, juntamente com os seus Timóteos, que são seus futuros líderes, precisam chegar com antecedência e preparar esse ambiente físico e também espiritual. Então, se você está assistindo essa aula, foi tocado pelo Senhor para se dispor a ser um futuro líder de célula, quero te parabenizar e te incentivar a se capacitar, a buscar a Deus, a ser fiel ao Senhor e se deixar ser instruído e usado por Ele para ser este agente transformador de vidas, esta pessoa que vai gerar vida de Deus, primeiro em si mesmo e depois compartilhar esta vida de Deus com outras pessoas. O início da caminhada é cheio de desafios, é cheio de dúvidas, porém, quando os visitantes começarem a chegar à sua célula e receber a ministração do Espírito Santo sobre a vida deles, você vai ver o propósito de Deus e a sua chamada tendo êxito. Então, se levante como um líder corajoso e disposto a se doar pelo trabalho da obra de Deus. Esse é o desafio para você que foi chamado para ser um líder de célula, ser um agente de transformação de uma geração a qual Deus quer entregar para você. Que Deus te abençoe. Nós nos vemos na próxima aula, em nome de Jesus.